A ONU News em português tem um grande prazer te receber aqui nos seus estúdios, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que volta às Nações Unidas e, claro, para conversar também conosco aqui na ONU News em português. Presidente, que prazer tê-lo aqui em Nova York. É um prazer também, Mônica, estar consigo mais um ano. Muito obrigada. Vamos começar falando sobre a mensagem que o senhor traz à ONU nesse ano de 2019. Esse ano, 2019, em termos da Assembleia Geral, é o ano do clima. É o ano das alterações climáticas. É o ano da emergência climática. É o ano da mobilização em relação ao clima. Que é uma mobilização universal, todos os continentes e dentro dos continentes, em particular, da juventude. A juventude domina todos os continentes, demograficamente, socialmente, economicamente, politicamente, e mesmo a Europa, ela própria, que é mais velha do que os outros continentes, está a acompanhar esta movimentação universal. O secretário-geral, que tem esse ponto como prioritário desde o início do seu mandato, transformou no tema da Assembleia, com uma cimeira que foi um sucesso e que, embora haja outras cimeiras importantes e outros temas importantes, a cimeira sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a temática da saúde, os oceanos, fundamental para Portugal por causa da Conferência 2020, organizada em conjunto com o Quênia, tudo isso é importante. Mas o que fica a marcar 2019 é o clima. Não é o debate político interessante que seja entre multilateralismo e unilateralismo, que esse é velho. É do passado, mesmo quando recolocado com palavras diferentes. Não, é isto. E isso é multilateral. O clima é multilateral. O senhor citava a questão dos jovens. Hoje o mundo tem a maior população jovem da história, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Como é que os políticos podem, vamos dizer, os líderes internacionais, podem utilizar essa força ainda mais? Bom, os jovens estão pressionando de forma brutal. Viu-se aqui com a jovem Greta Thunberg, como ela disse, eu exijo, nós exigimos. Não é nós esperamos, nós gostaríamos, nós proporíamos, nós sugeriríamos, não. Porque há uma visão intergeracional que pensa no futuro mais do que apenas no presente. E os políticos não podem ignorar isso, não podem ignorar na sua renovação. Os sistemas políticos terão de se rejuvenescer nas suas estruturas, nos parceiros económicos e sociais, no mundo mediático, que já é muito jovem e que muda a um ritmo impressionante, mas também nos grandes objetivos, que esses são mundiais, porque não conhecem fronteiras, como são os objetivos ambientais. E aí, a presença dos jovens é crucial e é imparável. É uma ilusão pensar, não, o ambiente continuará como sempre foi. Não pode afetar a economia. Nós temos de crescer mais, olhar para o voto do dia seguinte e olhar para aqueles que, sobretudo de idades mais avançadas, exigem uma visão de curto prazo. Isso passou. Quem entender que isso é futuro, isso não é futuro, isso é passado. Brevemente, para quem experimentou o movimento jovem em 68, qual é a diferença que o senhor vê nesses jovens de agora? Além da mídia social, claro. Ora bom, em 68 o movimento era muito regional. 68 foi um fenómeno europeu. E dentro da Europa, de uma parte da Europa, a Europa estava dividida ainda em duas. Foi na Europa Ocidental, num quadro muito específico, centrado em França e depois alargando a outras áreas vizinhas, que maio de 68 teve a sua expressão. Coincidiu com outros movimentos, por exemplo, na América Latina, por exemplo, em alguns outros países europeus, mas havia a Europa Oriental, que estava noutra onda diferente, havia os outros continentes que largamente estavam em ondas diferentes, e, portanto, essa mudança foi uma mudança, apesar de tudo, mais limitada no início do que este apelo universal que existe, porque o mundo é global. Não vale a pena explicar que o mundo não deve ser global e que é bom nós gostarmos, e é, de nós próprios, e gostarmos das nossas raízes e da nossa história e fazermos disso um ponto importante do nosso presente e do nosso futuro. Mas não chega.
Exato. Há depois uma realidade que é o mundo é global. Agora, voltando para a Europa, uma questão importante é a questão de migrantes e refugiados. Portugal tem aberto as suas portas. Mas é um exemplo de que o mundo é global. Um grande exemplo. Portugal pretende continuar, presidente, com essa política? Não. Portugal é um país de imigração. E, portanto, com que a autoridade moral é possível dizer apoiem os nossos imigrantes, mas nós não recebemos os imigrantes dos outros. Como é que é possível isso? Porque é um desafio. Se a para posição é unilateral, então isso significa nós vamos ser duros em relação aos outros, sejam duros em relação aos portugueses, que são milhões espalhados pelo mundo e que são há séculos. Milhões é a nossa maneira de ser, plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. Ora, essa é outra prova de que o mundo é global. Porque só é possível resolver os problemas, muitos problemas das migrações, na origem. Mas isso exige apoio externo. E esse apoio externo quer dizer que tem de haver cooperação internacional e, por isso, global, para ajudar a resolver logo na origem a questão das migrações. E como é que Portugal faz esse diálogo dentro da União Europeia? Porque ainda há desafios com relação à percepção. É muito simples. Portugal, além de ter a sua própria política nesse particular e privilegiar o relacionamento com outros continentes, e em particular com o continente africano, e perceber que essa ligação euro-africana era essencial antes mesmo de haver migrações, e tentar explicar aos seus parceiros europeus que muitos deles demoraram um tempo a perceber porque não tinham nem raízes, nem contactos, nem tradições, nem história ligada com a África. Portugal entende que deve ser uma posição comum europeia e que a Europa tem de perceber que posições unilaterais não resolvem problemas multilaterais. Só posições conjuntas é que permitem resolver problemas que são conjuntos. Agora, brevemente, minha penúltima pergunta é a sua expectativa para a Conferência dos Oceanos, ano que vem em Portugal. É uma grande expectativa. Portugal é oceânico desde sempre. Foi isso que criou o mundo que fala a mesma língua, foram os oceanos. Veja que é uma comunidade em que todos os países são banhados por oceanos. Todos. Isto não acontece noutras comunidades. Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua vê-se vários mares, porque vê-se todos os oceanos, praticamente. Ora bom, a Conferência dos Oceanos é um ponto de chegada e um ponto de partida. Um ponto de chegada de uma compreensão que é muito simples. O clima, também ele, tem a ver com os oceanos. A vida humana, do presente e do futuro, tem a ver com os oceanos. E só uma resposta global permite resolver problemas globais. A proteção da biodiversidade, a investigação científica, o aprofundamento daquilo que é económico, mas deve respeitar uma dimensão social e humana. E depois é um ponto de partida. Não vai acabar em Lisboa com a conferência. A conferência reúne todo o mundo. Mas todo o mundo tem de continuar reunido a trabalhar sobre os oceanos. Um grande movimento global, como o senhor falava agora há pouco. Bom, então para terminar, já que já citei Virgílio Ferreira, não podemos fugir da língua portuguesa, não é? Ou seja, Portugal acaba de lançar sua rede de ensino do português, tem havido um grande aumento do interesse da língua portuguesa, mas também nos países da CPLP. Ontem conversávamos aqui com o secretário executivo, ele dizia, por exemplo, que os Estados Unidos querem agora participar, mas é isso. Não é? Quando olha para o número de países que são grandes potências, que já são, ou querem vir a ser, associados da CPLP. Tem lá todas as potências. E quando isso acontece, quer dizer que eles percebem como é uma comunidade importante. E por isso é que estamos neste momento assistindo à multiplicação do português em países não lusófonos. Ainda no outro dia, visitando países como o Senegal ou Costa de Marfim, que são francófonos, temos milhares, em alguns casos dezenas de milhares de falantes de português. Isto está a multiplicar-se por todo o mundo. Isto quer dizer que é um trunfo, mas é uma responsabilidade. Temos de fazer mais e melhor na comunidade. E eu tenho
uma grande expectativa relativamente ao fim da presidência cabo-verdiana e à cimeira em Luanda no ano que vem e à presidência angolana para os 2 anos seguintes. Quer dizer, esse interesse na lusofonia é também um interesse geoestratégico político. Claro. A língua em si mesmo é uma realidade que acaba por dar expressão, por traduzir afinidades, cumplicidades, que são políticas, são estratégicas, são culturais, são educativas, são económicas, são financeiras e são sociais. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que alegria e que honra recebê-lo aqui. E para mim, Mónica, na ONU News em português. é um Muito grande obrigada prazer. E sucesso Obrigado. aqui na sua estada em Nova York. Muito obrigada. Até Sucesso. pronto. Nós voltamos então a qualquer momento.